Imagine um cenário onde você grita, implora, busca por uma resposta, mas o único som que ouve de volta é o eco do seu próprio desespero. E se essa experiência, tão íntima e avassaladora, não se referisse a uma pessoa amada, mas à própria ideia de uma força superior, um Deus? Estamos falando de algo que transcende a dúvida momentânea. Estamos mergulhando no mistério do silêncio divino. E se Deus, em algum momento crucial da história ou da sua própria vida, simplesmente se calou? O que isso realmente significa para a sua fé, para a ciência que tenta decifrar o universo e para a própria existência humana que busca um sentido em meio ao caos? Prepare-se para uma jornada que desafia conceitos e provoca reflexões profundas sobre o que significa buscar e, talvez, não encontrar. Ao longo da história da humanidade, a questão do silêncio divino tem assombrado mentes brilhantes e corações aflitos. Momentos de grandes tragédias, como guerras devastadoras, pandemias que ceifaram milhões de vidas ou perseguições brutais que aniquilaram povos inteiros, sempre levantaram a mesma pergunta lancinante: onde estava Deus? Filósofos e teólogos desde a antiguidade debateram o intrincado problema do mal e a aparente ausência de uma intervenção divina. Pense no livro de Jó, uma narrativa antiga que expressa a angústia de um homem justo confrontado com um sofrimento inexplicável, clamando por respostas de um Deus que parecia distante. Ou nos Salmos, onde o salmista frequentemente lamenta a sensação de abandono, implorando: até quando, Senhor? Essas são vozes que ecoam através dos milênios, testemunhos de uma busca incessante por um sinal, uma palavra, um conforto que por vezes não vem. Esse silêncio, essa ausência de resposta, tem um impacto profundo, tanto pessoal quanto coletivo. Quantas vezes nos sentimos sós, perdidos, clamando por uma orientação que parece nunca chegar? É como se a bússola interna, que nos ligaria a algo maior, de repente perdesse o norte. Pense em uma mãe que perdeu um filho tragicamente, rezando incessantemente por um milagre que não aconteceu. Ou em um ativista lutando contra a injustiça, esperando uma intervenção divina que parece nunca materializar-se. Essas são experiências que nos confrontam com a dualidade da fé, a busca por sinais e a dolorosa ausência de respostas claras. Como lidamos com essa lacuna, esse vácuo? Continuamos a buscar, a tentar decifrar os sussurros do universo, ou aceitamos a ausência como uma verdade inquestionável? A proposta aqui é desvendar as múltiplas camadas dessa experiência paradoxal e suas implicações, não para dar respostas fáceis, mas para iluminar o caminho da sua própria busca. Prepare-se para questionar, para sentir e, talvez, para encontrar uma nova perspectiva sobre aquilo que não se manifesta. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. No entanto, a ausência de uma voz não significa ausência de significado. Pelo contrário, o silêncio de Deus tem sido interpretado de maneiras tão diversas quanto profundas, moldando a fé, a filosofia e a própria psique humana ao longo dos séculos. Para muitos teólogos e crentes, esse silêncio não é um vazio, mas um teste, um convite. É a prova de fogo que purifica a fé, como o ouro no cadinho. A ideia de que Deus age em silêncio é central para essa perspectiva, sugerindo que as maiores obras divinas são realizadas longe do clamor e da ostentação, exigindo paciência e uma escuta mais atenta, não dos ouvidos, mas do coração. O silêncio, então, torna-se um espaço para a introspecção, para o amadurecimento espiritual, onde o indivíduo é forçado a olhar para dentro de si e encontrar a força e a convicção que talvez antes buscasse externamente. Existe também o conceito do Deus escondido, ou Deus absconditus, que remonta a textos bíblicos e foi explorado por pensadores como Pascal,
Essa visão sugere que Deus se revela e se oculta, mantendo uma certa distância para preservar a liberdade humana e evitar uma fé forçada. O silêncio seria, paradoxalmente, uma forma de comunicação divina, um sinal de respeito pela autonomia do ser humano. No misticismo, essa ausência de palavras assume um contorno ainda mais transcendental. O silêncio divino não é apenas uma prova, mas o próprio espaço onde a experiência direta do divino se torna possível, para além das limitações da linguagem e do intelecto. É na quietude da alma que se pode ascender a uma união com o sagrado, um estado descrito por São João da Cruz como a noite escura da alma. Um período de aridez espiritual e aparente abandono que, no entanto, é essencial para o crescimento e a purificação. O silêncio aqui é a porta para o indizível, para a verdade que não pode ser contida em palavras. Mas nem todos veem o silêncio com lentes de fé. Para agnósticos e ateus, essa ausência de intervenção e resposta é, muitas vezes, a evidência mais contundente da não existência de Deus. Se há um ser todo-poderoso e benevolente, por que ele permaneceria calado diante de tanto sofrimento, de tanta injustiça? A ausência de uma voz divina que acabe com as guerras, cure os doentes ou console os aflitos torna-se um argumento central para a descrença. O silêncio, para eles, é a resposta mais ruidosa de todas, a de que não há ninguém do outro lado da linha. Do ponto de vista filosófico, o existencialismo abraça essa ausência de sentido inerente como ponto de partida. Filósofos como Jean-Paul Sartre argumentavam que, se Deus não existe ou se está em silêncio, somos condenados a ser livres. Isso significa que não há um propósito predefinido para nossa existência, nenhuma bússola moral divina. A angústia da existência surge dessa liberdade avassaladora e da responsabilidade de criar nosso próprio significado em um universo indiferente. O silêncio divino, nesse contexto, não é um problema a ser resolvido, mas uma condição fundamental da existência humana que nos impele a agir e a construir nossos próprios valores. A psicologia, por sua vez, oferece uma lente diferente, sugerindo que o silêncio divino pode ser, em parte, uma projeção de medos e inseguranças humanas. A busca por respostas externas, por uma voz que nos guie, pode ser um reflexo da nossa necessidade de segurança e de um propósito maior. Quando essa voz não se manifesta, experimentamos a dor do abandono. No entanto, a mesma psicologia aponta para a resiliência humana. A ausência de respostas claras pode forçar o indivíduo a um profundo autoconhecimento, a encontrar sentido e força dentro de si mesmo, desenvolvendo a capacidade de lidar com a incerteza e a ambiguidade. Historicamente, muitos místicos como Teresa de Ávila e São João da Cruz documentaram longos períodos de seca espiritual, onde a presença de Deus lhes parecia distante e o silêncio era esmagador. Esses períodos, embora dolorosos, eram frequentemente descritos como catalisadores para um crescimento espiritual profundo. Na arte e na literatura, o tema do silêncio de Deus ressoa poderosamente. O romance Silêncio, de Shusaku Endo, e o filme de Martin Scorsese baseado nele, exploram a angústia de missionários diante da perseguição e da aparente indiferença divina. As obras de Ingmar Bergman frequentemente mergulham na crise de fé e na ausência de respostas existenciais, usando o silêncio como um elemento dramático potente. Estudos psicológicos modernos também investigam o impacto da perda de fé ou da sensação de abandono espiritual, mostrando como essa experiência pode levar tanto a crises existenciais profundas quanto a um novo florescimento pessoal, onde o indivíduo reconstrói seu sistema de valores e encontra novas fontes de significado. Essas múltiplas interpretações nos mostram que o silêncio não é apenas uma ausência, mas um fenômeno complexo, multifacetado, que provoca e desafia a humanidade a olhar para além do óbvio.
Ele nos força a perguntar: se não há uma voz clara, onde encontramos a nossa própria voz? Se não há uma voz clara, somos levados a um profundo mergulho nas implicações práticas para a vida cotidiana. A ausência de um guia divino, de um oráculo inquestionável, tem um impacto direto em como tomamos decisões, especialmente as morais e éticas. Sem um código ditado de cima, somos compelidos a forjar nossos próprios princípios, a debater, a refletir e a construir consensos. A responsabilidade por nossas escolhas recai inteiramente sobre nossos ombros, o que pode ser libertador para alguns e angustiante para outros. Não há mais a desculpa de estar seguindo ordens divinas. Cada ato é nosso, com todas as suas consequências e pesos. A busca por sentido, então, se desloca. Se as respostas não vêm de uma fonte transcendente onde as pessoas encontram propósito. A humanidade tem demonstrado uma incrível capacidade de criar significado a partir de si mesma, de suas interações, de suas criações. Encontramos propósito na arte, na ciência, na construção de relacionamentos, na dedicação a causas sociais, na paternidade, na beleza do mundo natural. O silêncio de Deus pode ser interpretado como um convite a olhar para dentro e para os lados, para a riqueza infinita da experiência humana, e não apenas para cima. O sentido não é algo que nos é dado, mas algo que construímos ativamente, dia após dia, em cada pequena ou grande escolha. E como lidamos com o sofrimento, com a dor, com a injustiça, sem uma intervenção divina aparente? Essa é, talvez, a questão mais pungente. A ausência de uma explicação divina para a dor pode levar ao desespero, mas também pode levar a uma profunda solidariedade humana. Quando não há um plano maior visível, a necessidade de agir, de consolar, de lutar contra a injustiça recai sobre nós. As estratégias de enfrentamento se tornam mais terrenas. Buscamos apoio na comunidade, na terapia, na arte, na filantropia. A capacidade humana de resiliência é testada e, muitas vezes, fortalecida. O silêncio aqui nos lembra da nossa finitude e da importância de cada momento, de cada gesto de bondade. Essa perspectiva nos leva diretamente ao resgate da responsabilidade humana. A ideia de que o silêncio de Deus pode ser, na verdade, um chamado à ação, à cocriação. Se não há um diretor invisível, somos nós os protagonistas, os roteiristas e os construtores da nossa própria realidade. Essa visão empodera, mas também exige um senso de dever. A importância da comunidade, da empatia e da solidariedade humana assume um papel central. É no tecido das relações humanas, na capacidade de nos conectarmos e cuidarmos uns dos outros, que encontramos a força para superar os desafios e construir um mundo melhor. Não precisamos de intervenção divina para combater a pobreza, para curar doenças, para promover a paz. Essas são tarefas humanas, que dependem da nossa vontade, da nossa inteligência e do nosso amor. A construção de um mundo mais justo e compassivo torna-se uma missão coletiva, independente de crenças divinas, baseada na nossa humanidade compartilhada. Assim, recapitulamos as múltiplas interpretações do silêncio divino. Vimos que ele pode ser um teste de fé, um espaço para o misticismo, uma evidência da não existência de Deus, um ponto de partida para o existencialismo ou uma projeção psicológica. Mas em todas essas perspectivas, emerge uma verdade fundamental. O silêncio pode não ser uma ausência, mas uma forma diferente de comunicação, ou talvez um convite à escuta interior. Um convite para que paremos de buscar respostas externas e comecemos a formular as nossas próprias perguntas, a encontrar as nossas próprias verdades. O que o silêncio de Deus significa para você? Como você encontra propósito e esperança em face